E aí, minha deusa, como é que você tá? Estamos aqui em mais um vídeo desse canal e hoje eu quero te ensinar a identificar e diferenciar três emoções que são muito presentes na clínica e na nossa vida também: o medo, a ansiedade e a angústia. E para quem não sabe, meu nome é Luísa Fonseca, eu sou psicóloga, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema. Não deixa de se inscrever aqui no canal e bora pro conteúdo desse vídeo. E por que eu quero que você aprenda sobre cada uma dessas emoções? Independente se você é psi ou paciente, ou os dois, porque isso pode acontecer, uma coisa você precisa concordar comigo e preste muita atenção nisso. Se eu não sei o que é, então eu fico imersa nas dúvidas e nas incertezas. Mas se eu sei o que é, então eu posso fazer algo a respeito. Faz sentido pra você? Então calma que eu vou te explicar um pouquinho mais. Você só vai saber o que você precisa fazer se antes de tudo você souber o que é que você tem. Se conseguirmos saber qual emoção você tem e o que ela pede, então fica muito mais fácil da gente entender tudo que está para além dessa emoção, todo o mapa em volta dessa emoção, que eu já vou explicar o que é, e como que isso está perpetuando a sua desregulação emocional. Então fica muito mais fácil da gente entender os pensamentos, quais distorções de pensamento você tem, quais comportamentos disfuncionais você está tendo que está reforçando ou piorando essa desregulação emocional, quais situações, gatilhos podem ter desencadeado isso tudo e quais necessidades suas não estão sendo supridas. O ponto de partida para qualquer regulação emocional é a gente primeiro, antes de tudo, gente, não se esqueçam disso, identificar, nomear o que você está sentindo. A gente quer resolver aquilo que a gente está sentindo sem nem ao menos saber o que é. Você tá ali sentindo um incômodo, uma dor, você quer resolver, mas você não sabe o que é. Bom, mas antes de eu explicar sobre cada uma dessas emoções que eu estou me propondo aqui hoje pra vocês, eu quero que vocês entendam uma coisa. Todas as emoções, inclusive essas, são sentidas no corpo. Tem emoções que a gente tem mais facilidade de identificar um incômodo no nosso corpo, uma mudança no nosso corpo. Mas tem outras que não é tão fácil assim. Só que lembra disso, todas as emoções têm um componente no seu corpo. Então, algo que pode te ajudar nesse processo, né, de identificar o que você está sentindo, é você começar a se questionar o que você está sentindo no seu corpo. E em qual outro momento você já se sentiu assim? Por exemplo, vamos supor que eu tô sentindo um aperto no peito, uma fala engasgada, uma vontade de chorar. Tá, qual outro momento da minha vida eu me senti assim? E esse momento, qual emoção eu usaria pra descrever? Né? Foi um momento de angústia, um momento de tristeza, um momento de raiva, um momento de quê? Mas uma coisa que eu quero que fique clara pra vocês, seja você aí que tá assistindo esse vídeo, uma psi tentando ajudar os seus pacientes a identificar o que eles sentem e que às vezes eles têm muita dificuldade de dizer, de nomear, ou se você é um paciente que tá nessa busca aí de, pelo amor de Deus, o que é isso que eu sinto, saibam o seguinte: o processo de nomear, de identificar o que você está sentindo não é fácil. É um processo difícil, porque pensando num quesito cultural, num quesito social, nós não temos o costume de nomear aquilo que a gente está sentindo. Não é uma coisa reforçada, estimulada, né, nos nossos núcleos, nas pessoas que a gente convive. Isso não é uma coisa comum. Então, se não é uma coisa estimulada desde que a gente é criança, a gente vai ter muita dificuldade de desenvolver isso. É um aprendizado. É uma coisa que aos poucos você vai aprendendo a identificar. Aprendendo a dizer, isso aqui que eu sinto, isso aqui que eu tô sentindo aqui nesse momento é medo, né? Então, todas as situações que eu senti, essa mesma coisa aqui vai ser medo. Não é tão simples assim. A primeira vez que você nomear, talvez você ache até um pouco estranho. Falar, será que isso é medo? Não sei se é medo, não sei se é raiva, não sei o que. No início é difícil mesmo. Por isso que, às vezes, você procurar descrever o que você está sentindo no seu corpo, descrever o que está acontecendo com você. Talvez esse processo, e às vezes você colocar isso num papel, pode te ajudar a começar a identificar o que você está sentindo. Então, bora falar dessas emoções. Vamos começar pelo medo. O medo é uma emoção básica, uma emoção primitiva, que normalmente
diz de algo eminente, de algo específico, tem esse caráter que é diferente da angústia e da ansiedade, e diz de uma progressiva insegurança. Então, de uma progressiva sensação de impotência. É como se a cada minuto eu tentasse fazer de tudo para impedir que esse medo, que a causa desse medo chegue em mim, mas a cada minuto eu me sinto cada vez mais impotente. Então é como se a cada minuto eu sentisse uma piora desse medo e não há nada que eu possa fazer para impedir que isso aconteça comigo. A ansiedade já é uma apreensão direcionada para o futuro. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que é como se fosse um medo pro futuro, direcionado lá pro futuro para alguma coisa que pode ou não acontecer lá no futuro. Ela gera uma certa inquietação, nem sempre é relacionado a alguma coisa específica, na verdade é bem confuso, bem mais nebuloso assim. É muito aguda e inclui manifestações fisiológicas e psíquicas. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? A ansiedade, ela tem um componente corporal muito intenso, aí é uma emoção muito aguda. Você tem essa questão de hiperventilar, às vezes a respiração acelerada. Então, ela tem essa manifestação fisiológica, mas ela também tem uma manifestação psíquica, com pensamentos acelerados, com ruminação de pensamentos. Então, ela tem esse... É como se fosse mesmo uma avalanche, assim. A gente tem dois tipos de ansiedade. Nós temos uma ansiedade antecipatória e uma ansiedade de desempenho. Vamos começar pela ansiedade de desempenho. São temores relacionados à execução de uma tarefa. Então, é uma preocupação com como as pessoas vão reagir quando você executar essa tarefa, como que as pessoas vão te avaliar. Já a ansiedade antecipatória está relacionada a uma situação potencialmente estressante que a pessoa fica imaginando como que vai ser. Então, gente, quando a gente fala da ansiedade, a gente está pensando muito nesse campo da imaginação, de algo que pode vir a acontecer. Então, eu direciono toda a minha atenção para algo lá no futuro e fico imaginando. E aí, quanto mais você fica nessa, mais ansiosa você fica. Falando um pouquinho então sobre a angústia. É uma emoção que tem uma sensação de aperto no peito, de aperto na garganta. Tem muito essa questão com uma dor, sabe? Um vazio, uma dor física. Ela tem uma conotação corporal muito forte, diferente da ansiedade. Porque a ansiedade, ela tem esse componente cognitivo, então você fica imaginando como que vai ser, e você fica imersa naquilo ali, e isso desencadeia a sua ansiedade, aí você começa a sentir coisas no seu corpo. Agora, a angústia, ela vem dessa dor, sabe? Ela vem desse aperto no peito mesmo, um vazio, Gente, é uma dor, não tem outra palavra. E normalmente, ela diz de algo que já aconteceu. Então é como se você ficasse ruminando aquilo ali que aconteceu e isso fosse gerando essa dor. Normalmente é acompanhado desses pensamentos de autocrítica, autocobrança, de tudo que você deveria ter feito diferente. Quando eu imagino a angústia, eu gosto sempre de ficar refletindo sobre essas emoções, porque eu acho muito interessante, sabe? E quando eu imagino a angústia, eu imagino como uma ferida. E aí, é como se a gente ficasse, sabe quando você fica coçando, passando a mão, olhando, mexendo nessa ferida, e ela vai inflamando cada vez mais? É assim que eu penso na angústia, como uma ferida. E pra finalizar, gente, pra vocês não esquecerem isso nunca na vida de vocês, nós não controlamos as emoções. Emoções não são feitas para serem controladas, são feitas para serem sentidas. Então, entenda o seguinte, é impossível você controlar o que você sente. A gente fica tentando, controlar o que sente. Muitas vezes as pessoas chegam na terapia com essa demanda. Eu quero aprender a controlar essa minha ansiedade. Eu quero aprender a controlar o que eu sinto. Gente, impossível. Isso não existe. Isso vai contra a natureza humana. Você consegue controlar algo que é fisiológico seu? Por exemplo, você consegue controlar a vontade de fazer xixi? Você consegue tolerar aquilo ali por um tempo, mas vai chegar um momento que você vai ter que ir no banheiro, não é? É a mesma coisa com a emoção. A gente não controla, a gente sente. Muitas vezes a gente vai tentando o quê? Reprimir aquilo ali e uma hora vai explodir. Então, o que nós podemos fazer é mudar o ambiente e mudar a maneira como você lida, como você regula suas emoções.
E a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Identificar, nomear, pra gente saber o que tem que mudar. Então é isso, minhas deusas. Eu espero ter te ajudado a entender um pouquinho mais sobre essas 3 emoções e sobre como lidar, sobre como nomear essas emoções e a perder um pouquinho desse medo que a gente tem diante de uma coisa tão natural do ser humano. Se você gostou desse vídeo e quer que eu faça outros, deixa seu like aqui e coloca nos comentários sugestões do que vocês querem ver por aqui. Obrigada por estarem aqui comigo e até a próxima.